Olá, nesse vídeo vamos viajar no tempo e rever imagens históricas da cidade de São Paulo, do fim do século XIX até a década de 1980. Avenida Paulista, sem pavimentação, em 1891. Cartão postal da Avenida Paulista, vista da residência de Adam von Bülow, em 1902. Avenida Paulista, na região da Rua da Consolação, em 1902. Avenida Brigadeiro Luiz Antônio com a Rua Riachuelo, por volta do ano de 1900. Estação da Luz em construção, em 1900. Estação da Luz no começo do século XX. Cartão postal da Estação da Luz, no começo do século XX. Palácio do Governo de São Paulo, em 1902. Trilhos de bonde no cruzamento das ruas Direita e São Bento, em 1902. Rua Direita em direção à Praça do Patriarca, em 1915. Edifício Sampaio Moreira, no final da sua construção, em 1924, localizado na Rua Líbero Badaró, na região central de São Paulo, capital. Foi inaugurado ainda em 1924, há 99 anos atrás. Largo São Bento, em 1925, com destaque para os primeiros andares do edifício Martinelli. Edifício Martinelli, na década de 1920, localizado no triângulo formado pela Rua São Bento, Avenida São João e Líbero Badaró. Foi o primeiro arranha-céu de São Paulo e sua construção levou 10 anos para ser concluída, entre 1924 e 1934. Pessoas mergulhando no Rio Tietê, em 1926, onde hoje fica a Ponte das Bandeiras, zona norte da capital paulista. Teatro Municipal prestes a ser inaugurado, em 1910. Foto tirada do Parque Anhangabaú. Os Palacetes Prats em construção, em 1911, vista do Parque Anhangabaú. Rua Líbero Badaró, em 1920, com os Palacetes Prats à direita. Palacetes Prats, edifício Sampaio Moreira e Viaduto do Chá, ainda com estrutura de ferro, Vale do Anhangabaú, em 1927. Edifício Martinelli ao fundo, com o Clube Comercial e um dos Palacetes Prats, em 1931. Vale do Anhangabaú, com vista dos 3 Palacetes Prats e do Viaduto do Chá, na segunda metade da década de 1920. Palacetes Prats na década de 1920, com o edifício Sampaio Moreira ao fundo, Parque do Anhangabaú. Os Palacetes Prats ficavam localizados no Vale do Anhangabaú, próximo ao Viaduto do Chá, centro de São Paulo, capital. O nome do conjunto de edificações era uma homenagem a Eduardo da Silva Prats, o primeiro conde de Prats e um dos maiores proprietários da região central da cidade. Apesar do valor histórico e arquitetônico, todos os edifícios dos Palacetes Prats foram demolidos um após o outro, ocorrendo o mesmo com o Clube Comercial. O primeiro a ser demolido em 1935 foi o que originalmente abrigou o Grand Hotel de la Haute-Saint Sportsman, dando lugar ao edifício Matarazzo. O segundo a ser demolido no início dos anos 1950, originalmente sede do Automóvel Clube, deu lugar ao edifício Conde de Prats. O terceiro palacete foi demolido em 1970. Em seu lugar foi construído o edifício Mercantil Finasa. Já o edifício Clube Comercial foi demolido em 1969 e deu lugar ao edifício Grande São Paulo. Construção do edifício Comendador Matarazzo, em 1937. Palacete Prats e edifício Matarazzo, ao fundo, na década de 1940. Demolição do Palacete Prats no Vale do Anhangabaú, início da década de 1950. O edifício em frente ao edifício Matarazzo, atual sede da Prefeitura de São Paulo,
onde ficava o outro Palacete Prates, demolido em 1935. À direita, o Viaduto do Chá, centro da capital paulista. Vale do Anhangabaú em 1954. Vale do Anhangabaú, com o Edifício Matarazzo, Edifício Prates e Viaduto do Chá. Ao centro, a Avenida Prestes Maia, foto do fim da década de 1950. Praça da Sé, na década de 1920. Ao fundo, a Rua Benjamin Constant. À esquerda da rua, o Edifício Gazou. À direita, o Palacete São Paulo. Vista do Palacete Santa Helena, com a Catedral da Sé em construção. Foto sem data definida, mas provavelmente é da década de 1930. O Palacete Santa Helena foi um edifício comercial localizado na Praça da Sé, centro de São Paulo. Inaugurado em 1925, constituiu um marco na verticalização urbana e na arquitetura, devido ao luxo e modernidade de suas instalações. Fachada do Palacete Santa Helena, nos anos 1930. O prédio localizado na Praça da Sé começou a ser construído no início da década de 1920 e foi inaugurado em 12 de novembro de 1925. Foi demolido no dia 23 de outubro de 1971 para dar lugar à Estação Sé do metrô. Fórum e Praça Clóvis B. Vilacqua. Ao fundo, a cúpula da Catedral da Sé em construção. Inauguração da Catedral da Sé, em 1954, ainda inacabada. A construção só ficou totalmente pronta em 1967. Praça da Sé, em 1958, com a Catedral Metropolitana da Sé ainda inacabada. Cartão postal com o Edifício Mendes Caldeira, com a estrela de 3 pontas da Mercedes-Benz no topo, e o Palacete Santa Helena. E o Palacete Santa Helena, à esquerda. A Catedral da Sé quase pronta ao centro. Foto de 1966. Edifício Mendes Caldeira, pouco antes da implosão, em 1975. O prédio com 30 andares e 364 escritórios foi inaugurado em 1961. Implosão do Edifício Mendes Caldeira, em 16 de novembro de 1975, para a construção da Estação Sé do metrô. Foi a primeira implosão de prédio do Brasil. Praça da Sé, na década de 1980. Edifício Saldanha Marinho, em 1933. Localizado na Rua Líbero Badaró, Largo São Francisco. Atualmente é sede da Secretaria do Estado dos Negócios da Segurança Pública de São Paulo. O edifício foi o primeiro modelo estilo Art Deco do Brasil, concluído em 1933. Palácio das Indústrias, década de 1940. Localizado no Parque Dom Pedro II, centro da capital paulista. Foi inaugurado em 29 de abril de 1924, há 99 anos atrás. Edifício João Brícola, antiga loja do MAP, em frente ao Teatro Municipal, década de 1950. Loja do MAP, na Praça Ramos de Azevedo, centro de São Paulo, capital, década de 1960. Papa Fila em frente à loja do MAP, no entorno da Praça Ramos de Azevedo, foto da segunda metade da década de 1950. Relógio do MAP. Fachada do MAP no Natal de 1982, anunciando o ano de 1983. Edifício Brasilar, em 1954. O condomínio Edifício Brasilar Residencial foi construído em 1949, na Avenida 9 de Julho, no bairro República, região central da capital paulista. O Bonde, em 1961. Edifício Itália em construção, ano de 1963. Edifício Itália, prédio maior à esquerda, e Copan, prédio maior à direita, em 1967. O Edifício Itália foi inaugurado em 1965. Já o Edifício Copan foi inaugurado um ano depois,
em 1966. Ambos estão localizados na Avenida Ipiranga, região central de São Paulo, capital. Vista do antigo Palácio Zarzur e Koga, atual edifício Mirante do Vale, em 1965. Vista do Parque Anhangabaú. À direita, o viaduto Santa Ifigênia. Este prédio foi por 48 anos o maior edifício do país, além de ter sido o 18º arranha-céu mais alto da América do Sul, com 170 metros de altura. Projetado pelo arquiteto Valdomiro Zarzur, sua construção começou em 1960 e foi inaugurada em 1966. Fica localizado na região do Vale do Anhangabaú. Edifício Andraus e trânsito na Avenida São João, década de 1970. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Deixe seu like. Se você não for inscrito no canal, inscreva-se no botão vermelho e ative as notificações. Deixe o seu comentário, deixe a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço a todos, até o próximo vídeo.